Eu acho que você tem que me autorizar. Aí eu compartilhar a tela, Jorge. Ah, sim, já vou autorizar aqui. Então, pessoal, estamos reunidos hoje aqui na nossa reunião semanal da Comendadoria Cavalaria Espiritual de Enoque, Comendadoria Templária. O assunto de hoje é sobre a numerologia, números, né? O número 1, 2, 3 e 4. E aí, quando a gente fala em números, né, a gente tem que tentar trazer a questão não apenas a matemática pura, né? Mas também trazer a questão da abstração, o que há por trás dos números, o que eles podem representar para a gente no nosso dia a dia e o que eles podem representar como um símbolo de entendimento da unidade e da trindade, né? E todo como o universo funciona através dos números, né? Então, não basta a gente só olhar os números como simples numerais. Eles têm por trás dele um conhecimento muito... O conhecimento do universo está todo aprisionado dentro dos números. Todo. O finito e o infinito estão dentro dos números. Tão complexo que é. E a gente tem que tentar sempre trazer essa questão da abstração. Às vezes é difícil você abstrair um pensamento, abstrair um número, mas a ideia, né, da matemática, né, quando a matemática veio na humanidade, ela veio com esse sentimento também, de trazer essa abstração das coisas para poder trazer para o mundo material, para o mundo real, ideias, né, ideias de um mundo mais abstrato. Vou passar a palavra para o nosso palestrante, o nosso irmão Max. Max está com a palavra, fique à vontade. Boa noite, queridos irmãos. Novamente, boa noite para quem não consegui dar boa noite, para quem entrou agora na sala. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou virar aqui o modo apresentação para vocês e nós vamos compartilhar a tela aqui e ver se vai dar certo. Irmãos, tá aparecendo para vocês aqui? Está aparecendo o slide 1, simbologia O dos números. slide 1. Perfeito, tá? O slide 2 agora? Perfeito. Certo. Então, deixa eu enquadrar ele melhor aqui. Vocês estão vendo todo ele? O slide 3, né? Isso. Perfeito. Voltamos para o slide 1, certo? Certo. Bom, queridos irmãos, eu vou falar um pouquinho antes de começar a apresentação específica, antes da gente começar a falar sobre a simbologia dos números, mas antes da gente começar, eu acho importante frisar alguns pontos, né? A gente vai estudar, vai falar um pouquinho sobre as simbologias dos números 1, 2, 3 e 4. Quando eu estava preparando durante o início dessa semana, final da semana passada, eu pensei em tentar aprender e passar um pouquinho sobre alguns conceitos teóricos, né? Alguma coisa prática para que quando a gente enxergue, o meu intuito foi que quando a gente saia daqui hoje, pelo menos a gente tenha um pouquinho mais de ferramentas do que a maioria de nós temos hoje, inclusive o que eu tinha ontem, para tentar entender um pouquinho mais o símbolo que está por trás do número e o seu significado. Mas um parênteses agora. O significado que não é o Max, não é ninguém aqui da Comendadoria que está colocando. É o que certas correntes espirituais, religiosas e iniciáticas colocam para esses determinados 4 números. E não estou aqui para, desde agora eu gosto de deixar claro, para tender a ir a alguma linha específica de raciocínio. Hoje a gente usou aqui para embasar esse raciocínio algumas coisas da maçonaria, alguma coisa do Rosa Cruzes, né? Alguma coisa esotérica com relação aos números, né? E a gente chamou alguns, né? Quem mais, vamos dizer, alguns autores aqui que falam sobre numerologia, né?
e entre eles é impossível, quando a gente fala de números, da importância dos números, deixar de fora o Pitágoras, né? E a gente vai entrar. Eu dividi a palestra em duas partes, né? A primeira parte ela é conceitual, tem um pouquinho de prática, né? Que a gente vai mexer com os números, vai brincar com eles um pouquinho baseado no raciocínio do Pitágoras. E a última parte é mais a parte simbólica, né? Que daí já vai abrir para o próximo, que daí depois é o que mais enriquece a palestra, que é os comentários dos irmãos, né? Quando eu começo, eu gosto de entender, fazer um conceito aqui sobre o que a gente vai falar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Pitágoras, que é impossível não falar sobre ele, sobre alguns termos que, para mim, até pouquíssimo tempo era muito novo, eu não conhecia, que é a Santíssima Tetractus, a lei do ternário, a lei do quaternário, redução teosófica e adição teosófica, né, e a parte simbólica dos números. Eu sei que, talvez, para alguns de vocês, para a maioria, sejam conceitos bem novos, como para mim até anteontem era muito novo isso, até 3, 4 dias atrás. Né? Mas a minha ideia é não aprofundar muito aqui, mas mais despertar a curiosidade da gente e que a gente saia, repito, de hoje aqui, com uma noção quando a gente enxergar alguns números, principalmente a gente que gosta de pesquisas, né, de ver uma rocha, de ver uma igreja antiga, e às vezes a gente tem o privilégio de entrar, ter contato com uma igreja de 200 anos, de 100 anos, ou de 500 anos, quem vai para a Europa, 1000 anos, e a gente tentar interpretar e tentar entender o que os antigos queriam nos mostrar com aqueles números. Né? Essa é a ideia. Eu usei algumas referências para essa palestra, hoje separei aqui 5, né? O Tratado Elementar de Ciências Ocultas, do Papi, Dicionário da Maçonaria, Pitágoras, Ciência e Magia na Antiga Grécia, O Universo dos Números, Dogma e Ritual de Alta Magia. Né? Tentei levar para esse lado, assim, a pesquisa, para que a gente aproveite um pouquinho. Né? Eu gosto muito dessa frase, e essa frase remete a um simbolismo, né? Da unidade, do número 1, e ela fala um texto que nós, no templarismo, a gente estuda muito, né? A gente lê, relê, tenta entender, tenta absorver com o coração, que é a frase do versículo de João, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e aí segue essa frase, ela é cheia de simbolismo. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho e vai voltar. E aqui uma frase do Pitágoras: Deus atua através de suas leis, e suas leis atuam através dos números. Né? Pitágoras nasceu em 575, especificamente antes, né, de Cristo, e é um cara que nasceu naquela época ter o entendimento dessa frase, né? Deus atua através das suas leis, e as suas leis atuam através dos números. Desde esses tempos primórdios, eles já acreditavam que havia uma relação entre o místico, entre o divino, com alguns números, né? Então, falando um pouquinho sobre o Pitágoras, né? Ele nasceu na Grécia Antiga, em 575 a.C., mas o legal dele, além da genialidade com relação a vários teoremas que ele inventou, é que ele viajou muito. Né? Ele viajou pelo Egito, viajou pela Babilônia, pela Fenícia, pela Índia, pela Pérsia. Foi um grande filósofo e talvez o maior matemático de todos os tempos. Estudou na escola de mistérios do Egito. Vocês imaginam um cara com um entendimento do simbolismo matemático e numérico que ele tinha, ainda adentrar os mistérios no Antigo Egito. Né? Ele fundou a escola de Tebas, aliás, estudou na escola de Tebas, criou as fórmulas matemáticas, a redução e a adição teosófica, que são conceitos que aparentemente não têm contexto para a gente aqui, mas são muito importantes para a gente entender um pouquinho mais da trindade, do quaternário, do ternário, do simbolismo do 1, 2 e 3, mas mais para frente a gente vai ver sobre isso. Ele foi inventor da tabuada, é algo que as nossas crianças estudam hoje na escola, né? Tabuada, e a Santíssima Tetractis. Né? Vamos lá. Vamos primeiro para esse conceito que ele criou, né? Que como a gente está disposto, voltando agora, a falar sobre o número 1, número 2, número 3 e número 4, é impossível a gente não ouvir esse termo Santíssima Tetractis.
foi um termo que o próprio Pitágoras criou, né? Quem é maçom aqui, né, vai se familiarizar com muitos conceitos que a gente vai falar hoje de simbologia, porque dentro da maçonaria se estuda bastante essa parte numérica de simbolismo dos números, né? Então, a Santíssima Tetrates, né, ela leva em consideração, entre aspas, a magia e o mistério desses 4 números que chegam ao número 10. Né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10. Né? E o grande mistério e a grande beleza da Santíssima Tetrates vem agora. Vem nesse... Vocês todos estão vendo um triângulo aqui na frente de vocês? Está todo mundo enxergando esse triângulo, gente? Sim, estamos. Está aparecendo. Sim, sim. Todo mundo, né? Bom, quantos pontos nós temos aqui nesse triângulo, pessoal? Vamos fazer essa conta aqui. Tem 3, tem 6, tem 10 pontos, correto? Nós temos 10 pontos ali, né? 10 pontos. Agora, contem para mim quantos triângulos nós temos nessa figura. 9. 9 triângulos? Alguém acha que tem menos que 9 ou mais que 9? Eu acho que tem 10. Na verdade, 10, né? Os 12. 9 formam o 10º. 12. Tem 12. É interessante, né, gente? Porque a magia, né? Nós temos 10 pontos que formam 9 triângulos internos e mais o triângulo maior, né? Isso tudo tem um simbolismo, né? Está escrito ali, a representação remete à perfeição harmônica da geometria sagrada, né? 10 é o número que contém em si todos os outros, por isso sempre representou Deus e o universo, né? A gente vê que tem 9 triângulos menores dentro, compostos e dentro do triângulo maior, né? Tornando-se muitos, e os muitos retornam a um, que retornam à unidade. O 10 retorna à unidade. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que o 10 pode retornar à unidade. Essa parte divina. Vamos viajar um pouquinho aqui e vamos falar um pouquinho sobre essa lei. Né? Para a gente entender a complexidade dos 4 números, a gente precisa entender um pouquinho da lei do ternário. A lei do ternário, gente, ela nos fala o seguinte, né? Que ela é formada e constituída por 3 elementos. Um é o elemento ativo, que pode ser representado pelo número 1. Tudo no universo que representa esse elemento ativo é relacionado ao número 1. Um termo passivo, que pode ser representado pelo número 2. E um termo neutro, que é representado pelo número 3. Que o número 3 é resultante da ação recíproca entre o 2 e o 1, ou o 1 e o 2. Né? Veja bem, a gente não está falando ainda, né, de trindade, estamos falando da lei do ternário ainda. Né? Agora, vamos dar um exemplo dela para ficar um pouquinho mais fácil para a gente. Vamos tentar substituir o número 1 pelo ativo. Né? Por exemplo, o macho. O número 2, pelo elemento passivo, pela fêmea. O número 3, que é o elemento neutro, a união entre o macho e fêmea, a criança. Né? Vamos dar um outro exemplo, um pouquinho diferente, né? Falando de matéria, estado gasoso, o ativo, o passivo, o estado sólido, e o estado líquido é o estado neutro, né? Que é a ação de um estado perante o outro gera o estado líquido. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha a trindade, o simbolismo da trindade. A luz, as trevas e o crepúsculo. O crepúsculo não é nem treva e nem luz, né? É aquele meio termo, é o neutro. O calor, o frio e o tépido. O positivo, o negativo e o neutro. A atração, a repulsão e o equilíbrio. O ácido, base e o sal. Então, todos esses elementos, né, formam a lei. Isso é formado no universo através de uma lei chamada lei do ternário. Agora, um parênteses, gente. Quando a gente lê Hermes Trismegistus, quando nós lemos o Kaivalho, existe muito simbolismo numérico por trás daquelas frases, né?
Vamos viajar um pouquinho mais e vamos numa frase do Hermes Trismegisto, né? Para reduzir o ternário por meio do quaternário, a simplicidade da unidade. É uma frase que aparentemente ela, sei lá, quando a gente lê essa frase, quem já não tem esse entendimento, esse estudo específico, parece que a gente está lendo chinês ou mandarim, né? Não tenho a menor ideia de chinês ou mandarim. Mas olha só, para reduzir o ternário por meio do quaternário, a simplicidade da unidade. Olha quanto tempo tem essa frase, né, de história e quanto simbolismo está nela. E a ideia é a gente tentar entender essa frase a partir do simbolismo numérico, para que quando a gente releia ou leia novamente alguns textos antigos, né, a gente consiga, sem a pretensão de querer entender tudo, mas pelo menos de dar um pouquinho mais de entendimento do que a gente está lendo. Eis a composição agora do quaternário. Para a gente entender um pouquinho do quaternário, a gente volta no ternário, que seria naquele primeiro exemplo que a gente falou lá, o número 1 representado pelo pai, o número 2 representado pela mãe, o número 3 pelo filho, né? Vocês concordam comigo que, apesar dos tempos modernos quererem alterar o significado e o sentido de família, o sentido mais primordial, mais básico e mais forte da família é pai, mãe e filho, né? Nós temos uma trindade e o elemento que dá nome à junção do pai, mãe e filho é a família. Todo mundo concorda comigo? Que aí nós temos a unidade que é representada pelo número 4, que é a família, é o quaternário, né? Vamos mudar aqui. Algumas considerações importantes. Eis a composição de um ternário, a unidade que o contém. Vamos tentar deixar um pouquinho mais claro. Quando pronunciamos o termo família, falamos em uma palavra os 3 termos que a família tem, né? Vamos voltar lá. Os 3 termos que a família tem: pai, mãe e filho. Em um termo, a gente significa ela, né? Quando a gente fala em família, já vem à nossa mente, sem pensar muito, pai, mãe e filho, né? Então, a composição chamada quaternário, nesse caso, é a família, que remete à unidade. Ela volta para uma unidade só, que está dividida entre pai, mãe e filho, ou está composta nessa unidade, que é a unidade familiar. No ocultismo, né, o termo, o ternário leva à unidade. O que está dizendo isso? O ternário leva à unidade. Se a gente falasse há 2 minutos antes essa frase, que o ternário leva à unidade, a gente não teria talvez esse entendimento como quando a gente acabou de dar esse exemplo da família. O pai, a mãe e o filho entram como ternário, que levam a uma unidade chamada família, né? Então, a gente começa a tentar entender um pouquinho mais que, para reduzir o ternário por meio do quaternário, por meio da família, a simplicidade da unidade. A junção de pai, mãe, filho, forma a família. A família é uma unidade. Agora vamos entrar na parte numérica mesmo, gente, na parte de... Vamos tentar entender o que os antigos queriam dizer quando eles deixaram escrito algumas coisas que parecem muito curiosas. Reduza o ternário por meio do quaternário a simplicidade da unidade. Isso é um texto, né, do Caibalion, do Hermes Trismegisto, né? O ternário vamos ter o termo 3, o número 3, e o quaternário vamos significar o número 4. Né? Vocês estão vendo que ali embaixo está escrito o número 3 mais o número 4 igual a 7. Perfeito. 3 mais 4 igual a 7. E aí quando a gente fala assim, o 7 é um número cabalístico. Por que ele é um número cabalístico, né? Porque ele é igual ao 28, porque ele é igual ao 10, e porque ele também é igual a 1. Agora vocês devem estar pensando, putz, como é que nós vamos desvendar esse mistério, né? 3 mais 4 é igual a 7, até aí tudo bem, mas 7 igual a 28, que também é igual a 10 e que também é igual a 1. Eu sei que tem alguns de vocês que já desvendaram essa charada e já estão acostumados com essa simbologia, mas eu peço que
Guardem para vocês e não falem nada. Quem sabe? Vamos passar. Para decifrar esse enigma, nós temos que entender e conhecer dois conceitos. Um deles é a adição teosófica e o outro é a redução teosófica. Né? Por que a gente está falando isso? Por que um parênteses agora, gente? Né? Voltando àquela frase que eu falei, a gente gosta muito de pesquisar. Né? A gente vai lá, por exemplo, no Urubici, vai lá no Guardião, e tenta entender aquele simbolismo que está ali. Os meninos já foram, quem foi em Portugal o ano passado, né? Viu muita coisa lá de simbolismo numérico. A ideia, com essa pequena pincelada que a gente está dando aqui, a gente tem um pouquinho mais de ferramentas para quando a gente vê determinados números, né, a gente tentar entender o que as pessoas que fizeram aquilo, que deixaram aqueles números registrados, tinham a intenção, porque eu comecei a ler Papi e outros autores, Eliphas Levi, e parece que esses autores do ocultismo, eles sempre falam que tudo que era escrito na antiguidade tinha um significado oculto. Tudo. Diferente de hoje, né? Que tudo é muito escancarado, muito na cara, muito objetivo. Né? Os textos antigos, todos tinham um significado. E a ideia com essa leve pincelada é que a gente compreenda um pouquinho mais, né? E que, pelo menos, aguce a nossa curiosidade para entrar mais a fundo nesses estudos para próximos estudos, né? Então, nós temos que entender adição teosófica e redução teosófica e vamos tentar entender um pouquinho mais de cada uma agora. Redução teosófica. O que seria a tal da redução teosófica para a gente tentar entender e decifrar aquela equação ali atrás? A redução teosófica, ela é simples, ela consiste em reduzir todos os números compostos de 2 ou mais dígitos. Nós pegamos um número de 2 ou mais dígitos, 10, 11, 12, que tem 2 dígitos, a um número ao número de um único dígito, ao somar os dígitos que o compõem até que reste apenas um dígito. Nós vamos dissecando ele, nós vamos ver no exemplo, agora vai ficar bem mais claro. Por exemplo, assim, o 10. Né? Vamos fazer uma redução teosófica do 10. 10 é igual a 1 mais 0, que é igual a 1. Ou temos um número com 2 dígitos, o 10, e vamos tornar ele de um dígito. 1 mais 0, 1. O número 11, 1 mais 1 igual a 2. Número 12, 1 mais 1 igual a 3. 1 mais 2 igual a 3. Agora um número um pouquinho maior, 666. 6 mais 6 mais 6 igual a 18. O resultado ainda continua com 2 dígitos. O nosso objetivo é deixar com um dígito apenas. Então, 1 mais 8 igual a 9. Então, é correto a gente falar que 666 é igual a 18, que é igual a 9. Né? Através da redução teosófica. 3,221 é igual a 3 mais 2 mais 1 é igual a 8. Né? Pegamos um número com vários dígitos, deixamos apenas com um dígito. Isso seria a redução teosófica. Né? Vamos para o próximo passo agora, gente. E assim a gente pode brincar com vários números. Pessoal, o meu microfone aqui, ele está dando sinal que está fraca a bateria. Eu vou trocar ele. Irmãos, todo mundo me ouvindo? Sim. Perfeito. Adição teosófica. Esta operação é empregada para entender o valor teosófico de um número. Consiste em adicionar aritmeticamente todos os números da unidade até esse número. Por exemplo, nós pegamos um número que não tenha 2 dígitos, que tenha um dígito apenas, e a gente faz o seguinte cálculo. Por exemplo, né? Número 4. Nós vamos fazer uma adição teosófica nele, tornar ele a 2 dígitos. Né? Nós pegamos 1 mais 2 mais 3 até chegar nele, até chegar ao 4. 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. Número 7, por exemplo. Olha o número cabalístico 7. 7. Nós vamos aumentando ele até chegar nele.
1 mais o 2, mais o 3, mais o 4, mais o 5, mais o 6, mais o 7. Ponto, chegamos nele. Igual somatório da 28. Né? Número 3. 1 mais 2, mais 3 igual a 6. Ainda não chegamos nos 2 dígitos. Vamos fazer uma adição teosófica no 6. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, igual a 21. Chegamos nos 2 dígitos. Né? E aí depois a gente pode fazer o raciocínio inverso. Do 28 a gente fazer uma redução teosófica. Vocês já sabem onde a gente vai chegar, né? Então agora voltando, agora parece que acendeu uma luzinha ali, né? Vamos voltar àquela frase, reduza o ternário, né? O 3, por meio do quaternário, e você vai chegar à simplicidade da unidade. Vamos tentar entender agora. Ternário 3, quaternário 4. 3 mais o 4, né? Até aí, beleza, é igual a 7. Vamos tentar entender como é que o 7 se tornou 28, né? Com base na adição teosófica. O 7 a gente quebra ele. 7 é 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, igual a 28. Beleza, então 7 está igual a 28. 28, a gente agora reduz ele. 2 mais o 8 é igual a 10. Vamos reduzir um pouquinho mais o 10. O 10 é a junção do 1 mais o 0, que não é magia. Tá ali o 1 de novo, né? Tá ali a unidade. Então, a gente tem que entender que quando um texto antigo, né? Agora voltando ao simbolismo, quando um texto antigo, né? Um texto do Caibalion dizia reduza o ternário por meio do quaternário, a simplicidade da unidade, é isso que ele queria dizer, né? Que nós temos a junção do ternário, né? E a gente pode entender como aquele exemplo que a gente deu, aquele exemplo é um exemplo que eu encontrei no livro do Papi, né, que é muito interessante, o ternário sendo descrito como a junção do pai, mãe e o filho, né, ativo, passivo e o neutro, né, mais o quaternário, que é a unidade, que é a família, né, retornam ao número 1, né, ao número 1 de novo, que é o retorno à unidade. Então, quando o Hermes Trismegisto fala reduz ao ternário por meio do quaternário, a simplicidade da unidade, tudo volta para o uno, né? Tudo volta para a unidade, né? E aí a gente tem a simbologia, né? A simbologia do número 1, por exemplo, né? Que para os Rosacruzes, o número 1 é chamado de mônada. A unidade cósmica, o começo. O que a gente acabou de falar 30 segundos atrás, né? Volta para o começo, volta para a unidade. Considera-se que ele exista sozinho, independente de todos os outros números. Né? O 1 realmente ele é sozinho, ele não depende de outros números. Né? O que é o princípio? Né? Voltando à frase de João lá. O que é o princípio? É a base da palavra, é a razão de ser do verbo. A essência do verbo está no princípio. O princípio é o que é. Então, será que quando, né, sem pretensão nenhuma, será que quando a gente fala no princípio era o verbo, a gente não poderia ler no princípio era a unidade? No princípio era o divino? No princípio era a partícula maior, era o todo? Estou divagando aqui, né, gente? Vamos no número 2, por exemplo, né? Já para os Rosacruzes, o 2 é a díada, o equilíbrio cósmico e a dualidade de tudo o que há. 2 é a dualidade, né? É o equilíbrio cósmico. É o primeiro número que designa a separação da unidade. Nós temos a unidade 1, separamos a unidade através do 2. Representa a oposição, a passividade que se opõe à atividade. Lembra do elemento ativo, a unidade, e o elemento passivo, o 2, ou a díada. É o número da matéria que une as artes e a natureza. Para a maçonaria, o 2 representa o binário, o elemento binário. Né? Aí a gente poderia transcorrer um monte aqui sobre ele. Mas vamos para o 3 agora. Para os Rosacruzes, o número 3 é a tríada.
ele é aceito universalmente para representar os fenômenos resultantes do encontro do um com o dois. Né? Tá ali, lembra do exemplo da família? O exemplo da família é ótimo, o encontro do pai com a mãe gera o filho. Né? Então é a tríade, ele é aceito universalmente para representar os fenômenos resultantes do encontro do um com o dois. No mundo espiritual, né, essa diferença, ele representa a trindade, que constitui a divindade. No mundo material, ele representa os três reinos: mineral, vegetal e animal. Né? Cabeça, tronco e membros, né, no corpo, vamos dizer assim. É o número da forma, pois nada existe sem ter três dimensões. Olha que termo interessante, né? Nada que a gente possa construir no mundo da matéria existe sem ter três dimensões. Né? Esse simbolismo do 3 eu ainda não tinha visto. Também é o número do amor, pois a união do ativo com o passivo. Né? E o simbolismo do 4, vamos ver para os Rosa Cruzes, eles chamam de tétrada. É a estabilidade. Vamos de novo para aquele termo, né? A junção de pai, mãe e filho, gera uma palavra que, quando a gente fala assim, eu tenho uma família forte, a gente não diz assim, nossa, aquela família é uma rocha, né? Então, o quaternário, 4 é a estabilidade, é o número universal da perfeição material, é o tetragrama. O 4 transmite a solidez, cujas fundações nas coisas artificiais geralmente são quadradas, né? Quando a gente quer montar algo com uma fundação bem forte, põe uma rocha quadrada ali como a base, né? Uma base. Simboliza também a cruz, a soma da trindade com a unidade. Imagina a cruz divina de Cristo lá, a soma da trindade com a unidade. Na maçonaria representa o primeiro grau, representa o primeiro dos graus inefáveis. Né? O número 4 representa o nome de Deus, 4 letras, e também em hebraico, HVH. Todo esse simbolismo, gente, eu tentei deixar por último aqui para a gente entender um pouquinho daquela parte mais matemática, né, do início ali da apresentação, para que a gente tenha essa parte agora simbólica e que a gente abra para um próximo momento agora, que é um momento que, na minha opinião, é o mais rico, que é onde os irmãos colocam as suas revelações, o que entenderam, o que puderam acrescentar, e eu tenho certeza que tem muitos irmãos aqui que já leram muito sobre o simbolismo desses números, que já têm anos de estudos, né, sobre essa simbologia e vão acrescentar bastante. Né? Eu deixo aqui registrado, meu muito obrigado a vocês, e não nobis domini, não nobis sed nomine, toda a glória. Obrigado, queridos irmãos. Eu deixo a palavra agora com vocês. Opa, voltou. Joia, né? Registrar a presença do grão-mestre na nossa reunião. Boa noite, grão-mestre. Boa noite, grão-mestre. Um prazer tê-lo aqui. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz esteja convosco. Está no meio de nós. Max, o que eu vou te dizer? A sua apresentação foi excelente. Bem completa, né? Lógico, são temas que falar de numerologia, você vai se aprofundar em cada número, né? Número 1, 2, 3 e 4, essas representações metafísicas, que eles podem representar no mundo da matéria, no mundo espiritual, na própria matemática, na abstração da matemática. Cada número desse dá alguns livros, né? Mas a essência eu consegui trazer bem sobre essa harmonia, né, de entendimento dos numerais com a questão dessa abstração levada ao nível da espiritualidade, né? Que aí, como você trouxe ali Pitágoras, né? Pitágoras fazia trabalhava dessa maneira, e na primeira
uma das fases, a primeira fase de estudo da escola dele, se não me engano, estudava matemática. Então, se aprofundavam na matemática primeiro, para depois começar os outros estudos mais, vamos dizer assim, filosóficos, né? Como ele apreciava a matemática como uma harmonia universal. Até tem uma frase aqui, ó, a harmonia do universo só é constituída, a harmonia do universo só é constituída através da regência dos números. Então, Jorge, se me permite, eu só dar um adendo aqui nessa questão do Pitágoras. Eu não quis colocar na apresentação para não se tornar demorada e talvez pudesse sair um pouquinho do conceito da simbologia numérica, mas tem esse termo que você lembrou muito bem, Jorge, que é o Pitágoras, ele desenvolveu um método de ensino para os seus discípulos, né? Que eu acho que é isso que você queria dizer, né, Jorge? Isso, que aí ele estudava 3 elementos. O primeiro era o elemento da matéria, né? Que ele ensinava matemática aos seus educandos, as ciências elementares e tal. No segundo passo dessa evolução, ele ensinava sobre política e oratória e essa questão de comunicação e de sociedade. E o terceiro passo, ele ensinava a parte mística, né? Ele passava a parte espiritual daí. Então, o método dele dividia nesses 3 blocos, né? Primeiro, a parte matemática, vamos dizer, cognitiva, assim. Segundo, as habilidades de comunicação política. E o terceiro, ele desenvolvia a parte espiritual, né? Ele entrava bem nessa parte simbólica dos mistérios. Muito bem lembrado, Jorge. Comendador é comendador, né? Não, mas tu... perfeitamente, né? Eu estava meio por... Mais ou menos eu lembrava, mas tu foi perfeito. Outra coisa que eu anotei aqui, que eu achei interessante, a matemática, os números, né? Constitui um alfabeto inteligível e altamente inteligente, por meio do qual as relações de Deus, do homem e da natureza podem ser instauradas e as verdades encaradas dessas relações demonstradas. Então, ele traz a questão como os números fossem quase que um alfabeto, né? Como se fosse a linguagem divina, a matemática, né? Os números fossem uma linguagem divina que traz para o mundo da matéria, traz para o mundo inteligível do ser humano, né? Dentro da sua limitação, uma mínima compreensão do que é a unidade, do que é o todo. A matéria consegue trazer essa pequena, vamos dizer assim, um pequeno reflexo do que é. Lógico, o ser humano é muito limitado para isso ainda, mas ele consegue trazer essa abstração para o entendimento do ser humano. Então, eu gostei muito da tua apresentação, tá de parabéns, Marcos, gostei mesmo. Eu vou passar a palavra aqui para o irmão Moisés. Irmão Moisés, se quiser se manifestar, toca a palavra. Boa noite, irmãos. Boa noite, o grão-mestre, que não tinha cumprimentado. Boa noite a todos os irmãos. Parabéns, Max. Trabalho 100%, como o nosso comendador falou. E a numerologia, ela se expande de N formas, né? A gente só vai entender... Hoje eu ainda falei sobre numerologia, quando eu estive na igreja aqui, e falando sobre os números, né? 3, 6, 9, que não é o que nós estamos falando aqui, mas todo o início da história da humanidade, do Uno, né? Assim como apresentei lá no termo do taoísmo, né? Do um, do 2, do 0. Então, assim, a gente acaba, quando a gente foge disso, a gente foge do nosso entendimento, né? Assim como o número 4, ele também tem um entendimento dos 4 elementos da matéria, né? Que significa terra, fogo, ar e água, que está ligado totalmente ao quaternário também. Então, ele vai se completando dentro de todos os níveis, dentro da espiritualidade, como espírito, alma e matéria. Só que esse espírito, alma e matéria ainda ocupam um espaço. Então, está ali o 4º elemento novamente. Então, você vê que a gente vai entrando e adentrando cada vez mais dentro desse conhecimento e a gente vai entendendo onde a gente se enquadra nele. Então, é perfeito, tá? O teu trabalho irretocável, parabéns. Não tenho o que dizer, só dizer que aprendi bastante mesmo, tá? Muito bom mesmo. Parabéns. A gente cada vez aprende mais com os irmãos. Cada palestra é uma surpresa e é muito gratificante. Estou muito cansado, mas é muito gratificante aí estar com os irmãos, tá? Parabéns. Obrigado. Obrigado, irmão Rafa.
Rafa, eu talvez não fosse a pessoa de verdade mais indicada para falar sobre esse simbolismo dos números, né? Mas eu sei que vocês na maçonaria, o irmão Rui, o comendador, né? Vocês estudam muito isso e eu tenho certeza que vocês aprofundam muito mais do que eu fiz agora, né? Sobre a gente trabalhar essas pinceladas gerais, mas o pouco que eu estudei sobre, para mim já foi de grande valia, né? Porque eu também aprendi bastante. Todos nós aprendemos, Max. Não é só ali, tá? A gente tem um embasamento, mas se a gente não buscar, não adianta, não é só lá. É isso que nós estamos fazendo aqui, uma busca individual, e essa busca que a gente faz individual e divide com os irmãos é que nos faz crescer. Então não é porque a gente está numa ordem na outra, não se sinta assim, você vai entender isso. A gente aprende cada vez mais. Esse é o grande. Eu vejo assim que eu sempre falo para os irmãos, tá? Essa é a grande essência. É fazer isso e a gente entender que somos todos iguais e todos aprendemos com nós. Então, parabéns. Eu jamais faria um trabalho do padrão que você fez. Você falou que não, mas você fez um trabalho excepcional. Eu não faria igual, pode ter certeza, tá? Parabéns. Obrigado. É isso aí. Passar a palavra agora para o irmão, deixa eu ver se está aqui do lado, aqui, irmão Ricardo. Irmão Ricardo, se quiser se manifestar. Opa, boa noite a todos, ao grão-mestre, grão-prior. Max, assim, ó, parabéns mesmo, tá? Assim, eu acho que a tua apresentação foi bem tranquila, eu acho que tu já é uma pessoa tranquila, mas eu tô vendo que cada vez tu tá mais tranquilo na apresentação, assim. Foi muito didático, muito fácil de entender. Em relação ali à parte da adição filosófica e a redução, é muito legal, eu não conhecia, então isso foi interessante para mim. Realmente eu não conhecia os termos e entender como é que tu faz para chegar nos números ali do 3 mais 4, 7, 28, 10 e 1. Em relação à unidade também achei muito legal. E até eu comentei agora, acho que foi alguma apresentação sobre essa parte do terciário, né? Que a gente acho que foi comentado, acho que o irmão Rafa, que eu realmente tinha escutado isso, assim, né? O pai e o filho, o pai e a mãe, eles é um casal. O filho que faz tudo na família, né? Então aí tu colocou colocando os três viram unidade. Então eu achei interessante isso, porque eu tinha escutado somente até a parte aglutinadora ou a parte neutra, que seria o filho. Então somente o pai e a mãe, né, o homem e a mulher, não é família. A família é quando vem mais um terceiro, que aí se torna uma família, né? Senão ficaria só casal. E, então realmente achei muito legal. Única coisa, assim, uma das coisas que eu não sei se nessa parte se fala muito, mas talvez do número zero, né? Acho que foi até o Rafa que falou, né? Que a gente né, se fala muito da Matrix, né? Que nós somos uns e zeros, né? Somos toda essa parte da parte computacional, muito um e zero, né? Que a gente, muitas culturas não tinham zero na sua cultura, e acho que foi os incas, os maias, que tinham esse zero, que foi, ou até a parte dos árabes, que começaram a colocar o zero como vazio, né? Então, só dando um complemento, que o zero também tem a sua importância como definição de mundo, de universo, né? Mas, Max, parabéns mesmo, muito legal, gostei muito sobre a forma que tu apresentou, tá? Show de bola, parabéns mesmo. Obrigado, irmão Ricardo. Eu acho que, poxa, agora você tocou num assunto do zero que tá aí um tema para uma próxima palestra aí para um dos irmãos aí explorar sobre o zero, ó, porque acho que tem muita coisa aí, né, a ser explorado. Muita coisa. Bem lembrado, Ricardo. O zero é uma grande abstração, né? E representa tanta coisa. Na frente é uma coisa, Pô, atrás de outro número já representa muita coisa. Bem interessante. Só reforçando ali, que eu também achei muito bacana, então o Ricardo comentou também, né, sobre a questão do numeral, o quaternário, né, 1, 2 e o 3, né, unidade, o binário, o ternário, né, a trindade, o pai, o filho, né, o pai, o filho e a mãe, o pai, o filho e o Espírito Santo, 3, né, os três juntos é como se eles fossem um bloco, seria o número 4. E o exatamente. 4
um quarto mundo, um quarto reflexo caído na Terra, aí começa toda a parte da cabala, né? Mas aí tu pega o numeral 4, né? Tu faz aquela decomposição que tu fez ali, né? 4 é a soma do 1, do 2, do 3 e do 4. A soma do 1, do 2, do 3 e do 4 é 10. 10 é 1 Dá mais 10. é 1. Perfeito. Então, o que acontece? O que está em cima como o que está embaixo, né? Então, essa trindade representada, aí eu vou abstrair minha mente agora, né? Então, essa trindade representada no 4, que é a matéria caída, né? Quando ela se encontra, quando ela se decompõe, ela vai encontrar o uno de novo. Exatamente. Só abstraindo aqui a questão matemática. Então, fazer matemática e filosofia ao mesmo tempo é interessante. E Passar aí a a gente entende aquela. Desculpa eu te interromper, Jorge, Pode. daí a gente entende aquela frase do Caibalion, né? Reduza o ternário através do quaternário e você terá a unidade novamente, né? É exatamente o que você falou. Isso aí. Passar a palavra para o irmão Gladson. Irmão Gladson, está com a palavra. Se quiser se manifestar, tá com... Boa noite a todos, irmãos. Primeiro, parabéns ao irmão Max, ao irmão gêmeo Max. Belíssima apresentação. Hoje eu estava dando uma olhadinha ali, para entender um pouquinho, deu um tempinho, né, sobre numerologia, né? Uma coisa que me veio rápida ali, né? Que esses números ainda tem muitas coisas a ser desvendada ainda, né? Isso os filósofos já falavam bastante, né? Ainda tem muita coisa, né? E falando agora de números, uma coisa que o grão-mestre a gente fez no santuário, não sei se foi no sino, o que era que tinha 10. Aí ele falou, aquilo ali representa a unidade. Eu acho que foi o sino, começaram a tocar e era 10, eu não lembro agora. E aí ele falou, aquilo ali representa a unidade. Tudo tem um símbolo. Mas como que ele chegou nesse cálculo? É 10? Como é que chega no cálculo de 1? Tinha recém começando esse estudo. Hoje, claro, tua apresentação eu consigo entender um pouco mais até como que ele chegou do número 10 chega no 1, né? A gente tem um entendimento um pouco melhor referente a isso, né? Então, acho que me chamou a atenção dessa parte que lá atrás, sei lá, quando o grão-mestre esteve aqui no santuário com nós, 1 ano, 2 anos já faz? Então, lá atrás ele falou algo que hoje a gente faz nos pensar, né? Algo que, para nós, às vezes, naquele momento, para mim, não é que não fez muito sentido. Eu fiquei pensando, mas como? Mas não consegui, não fui tanto a fundo. Hoje a gente está estudando sobre isso, conseguindo compreender um pouco mais do que ele quis nos passar ali, né? Parabéns pela apresentação. É isso. Obrigado, irmão. E muito bem lembrado dessa passagem do grão-mestre aqui, Gladson. Muito bem lembrado. Esse exemplo do sino, né? Dos 10 sinos. Obrigado, irmão. Passar a palavra para o irmão D'Angelo. Irmão D'Angelo, se quiser se manifestar, toca a palavra. Bem, parabenizar o irmão, que na realidade parece que ele foi abençoado, né? Com todo esse conhecimento para passar para a gente, né? Esse estudo todo. Há umas semanas atrás a gente teve um estudo, eu acho que foi Cristianismo Esotérico, e tinha o número 4, né? E eu fiquei pensando nesse número 4 e estudando sobre esse número 4. E hoje ele fez sentido total, né? Pai, mãe, filho. 1, 2, 3. Depois família, que é o quarto. Então todos eles vai dar o 10. E é um só. Um único número só. Agora, fez sentido. Minha mãe Maria. Sempre. E assim, e o ternário também me chamou a atenção, né? Que é o 3 mais 4 igual a 7, igual a 28, igual a 10, circulando fica 1. Não tinha entendido de primeiro momento. Depois, com a explicação, meu Deus, tudo clareia. Meu irmão, muito obrigado, foi esclarecedor.
A gente que está iniciando agora, que tem muito simbolismo e muito número, a gente não consegue gravar tudo. Mas a gente, devagarzinho, a gente vai começando a clarear nossa mente e entendendo. Muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. Joia. Eu que agradeço, irmão D'Angelo. Vou passar a palavra para o José. Se quiser se manifestar, José vai pegar a palavra. Boa noite aos irmãos, todo mundo, ao grão-mestre também, boa noite especial. Na verdade, depois de uma apresentação dessa aí, não tem muito o que falar, né? Meus parabéns, Max. Eu acho que se eu botasse o Fernando aqui, meu filho de 11 anos, eu acho que ele conseguiria entender também. Então, tu tem esse dom aí tu consegue transitar e fazer do cara que não entende nada de numerologia, que é o meu caso, ao cara mais estudioso, a pessoa entender e passar algum conteúdo bacana para acrescentar cada vez mais. Então, cabe a mim agora, enquanto aprendiz, a me especializar mais e a estudar mais a questão da numerologia. Mas meus parabéns, ó, cara, impecável. Parabéns, show. Show de bola, mano. Obrigado. E tu tá me devendo um vinho, que hoje eu fui te levar lá no coisa, né? Fazer o exame, então tu tá me devendo um vinho aí, tu não vem me enrolar, né? Foi pesada a coisa hoje lá. Só para descontrair um pouco hoje, hoje entrou pela boca. Tudo que ela Mas tá tudo certo, É. graças a Deus, tudo. passar. O irmão Anderson, se quiser fazer Um alguma. abraço, um abraço a todo mundo aí, obrigado. Valeu, Zezinho, um abraço. Irmão Anderson, se quiser fazer alguma observação, fica à vontade, tá? Se não quiser fazer, não tem Boa problema. noite. Parabenizar o irmão Max aí. Um tema muito interessante. Eu particularmente gosto de numerologia. E nessa parte eu não dava muito importância pelo número 4, né? Mas como o irmão Rafael citou ali, sobre os 4 elementos, também tem as 4 fases da Lua, estações. Eu, particularmente, eu acho que é um tipo de assinatura do Criador, ele deixar essa parte aí. Umas coisas importantes, tipo o tempo, né? É passado, presente e futuro. É 3 em 1. Eu acho que, particularmente, é uma assinatura do Criador, assim. Eu tenho essa visão, não sei se estou certo, mas achei muito interessante mesmo. Vou me aprofundar mais no assunto. Parabéns, irmão Max. Gostei muito, hein? Tamo junto, irmão. É muito bem colocado, Anderson, a questão do tempo, né? Uhum. Passado, presente e futuro, né? É o ternário, né? E os três juntos é a própria eternidade, né? Que não há nem passado, nem presente, nem futuro. A eternidade não há, está em tudo, né? Então, também engloba essa observação. O irmão Cláudio, se quiser se manifestar, irmão Cláudio, está com a palavra. Se não quiser, não tem problema. Opa, boa noite. Cláudio, Cláudio, Eu só estou sem a webcam aqui no computador. Vou entrar aqui pelo não tem celular de problema. novo para Não, se poder. quiser fazer por aí, pode ser também. Opa, eu acho que já está dando certo aqui. Espera aí que eu não estou vendo nada. Se você quiser fazer só pelo áudio, também não tem problema. Estão conseguindo me ver? Não estamos conseguindo te ver. Do iPhone está sem imagem. Desculpa, é que eu não sou muito familiarizado com isso aqui ainda. Bom, mas então, para Ele tem que simplificar. desligar um dos dois para poder, senão tá dando Tá dando. eco. Tá dando microfone aqui. Isso. Conseguiu, irmão Cláudio? Consegui. Estão me ouvindo? Sim, Estamos sim, ouvindo, pode perfeito. falar.
Bom, então, primeiro parabenizar ao Max pela apresentação, acho que foi super legal e trouxe mais conhecimentos para todo mundo que está assistindo. E achei muito interessante, agora esqueci o nome do termo, mas ali da montagem, da desmontagem dos números, né? Do como chegou no 7, do 7,28, aí 28, 10, e o 10 representando unidades novamente, Uhum. super legal. E também achei muito bacana os comentários de todo mundo que foram agregando ao assunto, e eu acho que foi todo mundo na mesma direção. Eu, né, acredito que teve manifestações diferentes, de formas diferentes, mas sempre na mesma direção. E se eu puder, de alguma forma, contribuir também, assim, pelo que eu entendo, né? O 1 seria a unidade, né? A representação da unidade, como tudo que está em cima é como está embaixo. Então, a gente pode dizer como se fosse a materialização de uma ação, né? Como se ela acontecesse, o princípio de tudo. Só que nada no universo é único, né? Só o todo é único, né? Só Deus é único. Então, tudo é dual. É a lei da dualidade. Então, se tem um, tem o dois também, que representa a dualidade, o outro lado da coisa, né? O outro oposto, a outra forma. Entre o 1 e o 2, existe um caminho, o encontro, né? Entre o 1 e o 2, que seria o número 3, representado pelo número 3, que seria a neutralidade, ou então o resultado, se a gente fizer a analogia como o homem, a mulher e o filho, né? Que seria o resultado do encontro do 1 e do 2, seria o filho o resultado. Aí o 4 seria... bom, eu vejo assim, né? O 1 seria o princípio, o 2 a dualidade, o 3 seria a compreensão entre um lado e o outro e o entendimento do meio termo de tudo, que tudo existe, os dois lados existem também no meio termo. E o 4 seria quando o ser compreende o funcionamento disso, da dualidade das coisas e do ponto neutro das coisas, e ele se eleva a um quarto estágio de compreensão daquele ciclo. E aí ele fecha o seu primeiro ciclo, que é o ciclo de compreensão, onde forma novamente uma unidade, para daí então, a partir dessa nova unidade, se criar uma nova dualidade, para ter uma nova compreensão do meio termo disso e se levar de novo a um quarto ponto, formando uma outra unidade. E seria assim os ciclos de crescimento do ser, né? Não sei se eu fui claro, se eu consegui transmitir aquilo que eu estou pensando. E só completando, o número 0, né, pelo meu entendimento, seria a força divina antes da unidade existir. Seria para uma unidade existir, teve uma condensação de energia, dessa energia divina. Então, o número 0 seria a representação da concentração dessa energia divina antes dela se condensar e se tornar uma unidade, porque a partir do momento que se torna uma unidade, vai existir a dualidade, o meio caminho e o quarto ponto, formando uma unidade de novo. Seria mais ou menos isso. Não, muito bom, irmão. Perfeito, irmão Klazen, perfeito. Max, pode dar uma comentada, né? Não, eu acho que o Klazen foi tão longe quanto ele costuma ir correndo, né? Ele... Desculpa o trocadilho, irmão Klazen, mas por ser fenomenal correndo, acho que você foi longe, né? Esse livro aqui, Klazen, um dos livros que eu usei é do Papi, né? Ciências Ocultas, Tratado Elementar de Ciências Ocultas, ele trata um pouquinho disso, da continuação desse exemplo da unidade que você falou, né? A trindade, o ternário, se reunindo através do exemplo da família, formando o termo família que retorna à unidade, né? E o livro prossegue com esse termo, que é a junção daí de um filho com outro filho de outra família, juntam e formam uma nova família que retorna também para uma nova unidade, que forma um clã, que forma uma comunidade, que forma uma cidade, que forma um estado, que forma um país, que forma uma nação, né? Mas tudo retornando para a unidade sempre, né? Tudo voltando ao todo. Perfeito, né? Achei que foi bem pertinente seu exemplo, Clássico.
Não, é isso aí. É importante dar opinião, né? Não é se a opinião está certa ou está errada. Às vezes a gente entra num pensamento, não consegue exprimir totalmente ele, mas às vezes a gente consegue expressar tudo que a gente está conseguindo entender naquele momento, porque somos seres humanos, estamos em construção. Então, esse exercício de botar para fora o que tu compreendeu é muito bom, tá? A questão a sua análise ali do quaternário, né? Do 4, o 4 se voltando, o 4 compreendendo o ternário, e quando ele compreende o ternário, ele vira um uno de novo. Isso é muito interessante que você colocou. Muito interessante, muito bacana. Parabéns, irmão Cláudio. Vou passar a palavra agora para o nosso irmão Rui. Irmão Rui, se você se manifestar, está com a palavra. Muito boa noite a todos, boa noite, grão-mestre, Dom Albino. Eu vou fugir um pouquinho desse tema aí, já que o Clausen, ele esgotou, né, a parte simbólica dos 3 pontinhos. Eu só gostaria de dar uma resposta aqui para o Ricardo, né, que o 0, né, foi o princípio da evolução dos primeiros sistemas de programação, através do DOS, né? Tudo começou com 0000000000000 infinito 1, né, para chegar lá e criar tudo isso que a gente usa em termos de mídia nos dias de hoje, né? Foi dito aí também a respeito do ser, né? Então eu vou fazer uma leitura aqui rapidamente, já tinha até deixado separado, né? Passamos uma viagem rápida ao passado para resgatarmos conceitos deixados em numerologia, a chave do ser. Lá aprendemos que a numerologia é a busca do ser espírito e que ela se funda na demonstração matemática de como este ser interage nos 2 planos, material e espiritual, e como os outros entes providos de ser. Suas premissas básicas nos revelam os conceitos que fazem dela uma arte ímpar na busca dos mistérios. Nela estão contempladas, em uma combinação de verdades, explicações acerca da filosofia, do espírito, da reencarnação e dos números. Aí eu venho aqui, no primeiro aspecto, a gente destaca a mediunidade, faculdade que possibilita a comunicação entre os mundos de atuação do ser, sendo basicamente a capacidade de transformar ondas de natureza mento-eletromagnética em onda elétrica equivalente e que se manifesta de maneira simples no nosso dia a dia, através das suas modalidades, que são a intuição, a inspiração e os sonhos. E aí entramos na parte da dualidade, que é a memória, no qual são arquivados todos os passos, atos e conhecimentos adquiridos ao longo das sucessivas encarnações. Tais informações se manifestam nas habilidades inatas que temos ao tocar instintivamente qualquer instrumento até o ato de jogar bola. Além disso, na faculdade memória estão contidos fragmentos da memória coletiva da falange a que pertencemos, que nos faz identificar os amigos e os inimigos espirituais. Aí nós entramos no 3, que é a força de vontade, traduzida como combustível que aciona nossas ondas mentais e nos incita a atingir objetivos propostos, ela que nos faz persistir e aumentar nossa força, fazendo com que os nossos pensamentos cheguem a lugares e pessoas distantes, ou que já não estão em este plano. Além disso, ela nos põe em contato com as pessoas-chave para a concretização dos nossos objetivos. Por fim, o número 4 é a faculdade do livre-arbítrio, que está em sintonia fina com a faculdade de memória, e ela que proporciona ao espírito fazer as escolhas, sempre ressaltando que a escolha depende do número de informações disponíveis sobre a situação específica de sua memória
e da qualidade dessas informações, ou seja, da bagagem de cada espírito. Essa é a contribuição que eu tenho para hoje. Parabéns ao Max, mais uma vez, né? A gente observando que a cada reunião os assuntos divergem, mas a gente chega a uma única coisa: ao Criador, ao início de tudo, que começou com Adão e Eva, e depois teve a sequência para chegarmos até onde nós estamos hoje. Obrigado, meus irmãos. Parabéns, Marcos, mais uma vez, e a todos. Perfeito, obrigado, irmão Rui. Tem a questão de Adão e Eva, né? Uma das leituras que eu vi acho que é o Eliphas Levi falava que Eva saiu de dentro de Adão. Ela foi o oposto de Adão, né? Adão era como se fosse o número 1, aí o número 2, a oposição, saiu Eva, foi a oposição. Depois veio o filho, aí começa toda a linhagem, né? Interessante. Todo histórico. Quando a Eva sai de Adão, né? Como quando ela cria a oposição à criação de Deus, ela criou a oposição, né? Aí vem a queda na terra, na matéria. É uma observação que esse Eliphas Levi faz, né? Com o ocultismo. Agora vou passar a palavra para o Grão Prior. Grão Prior Fernando Bacelar, está com a palavra. Muito boa noite, Grão-Mestre Dom Bino Neves, na qual saúdo todos os presentes. Parabéns, irmão Max, pela excelente apresentação, um trabalho muito legal, muito profundo. Eu queria só trazer algumas coisinhas aqui que eu anotei. O número está em tudo. Quando você vai estudar geometria sagrada, sei lá, para fazer o estudo das construções para locais religiosos, você vai usar o número. Então, o número já está ali presente. O número também está no nosso dia a dia. A gente fala em horas, minutos, segundos, o número ali presente. O número ele é carregado com vibrações energéticas. Comunica-se com o universo, ou um número ou um par de números, vamos dizer assim. Ele vai se comunicando. Existem estudos, inclusive, eu não entro no mérito se é feita a coisa certa ou errada, mas Gregório Grabovoi usa muito o número com defesas de saúde, né? Então, um conjunto de números para atrair riqueza, fazer vibrações de energia é usado. Se é uma fraude ou não, eu não entro nesse mérito. Tem relatos e tem resultado, né? A gente vai ver também ali, os babilônicos são os primeiros a documentar estudos sobre os números. Então, a gente está muito lá atrás, já com a numerologia, né? E você olha, para mim, me chama muita atenção, é o simbolismo, que você olha o símbolo e você consegue ver uma numerologia ali por trás dele. Então, você vê o triângulo. Então, você vê ali o número 3, vê uma outra simbologia, que falou em maçonaria aqui hoje. Então, a maçonaria é muito carregada de números através de simbologia, nos seus estudos de lendas, né? Do 1 ao 33. Então, é um trabalho muito interessante e eu, particularmente, creio que o número tem uma força muito vital. Aí, cada um alimenta o seu pensamento. Era isso que eu queria contribuir hoje com você. Parabéns mais uma vez, Max. Muito legal, hein? Obrigado, Grão Prior. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Grão Prior, pelas colocações. E realmente, se a gente olhar, tudo a gente consegue trazer para a numerologia, para os números, né? Até essa questão que você falou da pessoa criar um número para se proteger, né? Até as superstições, né, dos números e tal, né? Número 3, número 7, o número do azar, o número da sorte. Eu acho que, lógico, às vezes o número nem tem tanta força nesse sentido, é mais a força vibracional da pessoa que acredita naquele número como da sorte, como do azar, né? Porque a pessoa pode ter o número 1 como o número do azar, o número
13 como da sorte. Não quer dizer, é o que ela, é o campo magnético que ela cria com aquele pensamento. Então, talvez, né, não sei. Eu estou só divagando também um pouco sobre a questão dessa utilização desses amuletos como de números, né? Mas muito obrigado, campeão. Passar a palavra para o grão-mestre, Dom Albino. Dom Albino está com a palavra, uma grande honra estar presente com a gente hoje. Opa, apareceu. Queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos, né? Não tem irmãs aqui hoje, que a paz esteja convosco. Max, eu quero parabenizar você pelo trabalho. Não sou um expert em numerologia, né? Mas nós temos o conhecimento, né? Tudo parte da unidade, tudo parte de Deus. E Deus deixou sua assinatura desde o átomo até as galáxias, né? Recentemente, estudiosos, pesquisadores americanos descobriram uma sequência de número e no nosso DNA, na nossa identidade cósmica, material e cósmica. E pesquisando as letras do alfabeto hebraico, chegaram ao Ud-Rei Vav-Rei, o nome sagrado de Deus, né? Da unidade, né? Eu não, como eu disse, não sou um expert, né? Da unidade, Deus criou o equilíbrio. Através dele, criou o equilíbrio que veio o número 2. Né? Aquilo que já foi dito aí, o masculino e feminino, o positivo e negativo, a noite e o dia, a vida e a morte, e assim sucessivamente. Que somado a Deus, a unidade, formou-se então a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dessa Trindade, então, quando surge o quaternário, ele é a divisão dos pontos cardeais, né? Deus é o centro e dali parte os pontos cardeais que dividem todo o universo, né? O universo se divide, salvo melhor juízo, através dele, né? E também a materialização de Maria, né? Maria, quando vem, o Marx lembrou bem a respeito da família, e a Maria vem junto com a Trindade Santa, né? Formar esse quaternário, né? Não sei se os irmãos que participam das reuniões esotéricas, como o irmão Rui, como o irmão Grand Prior Fernando Bacelar, sabe que geralmente a gente fala, e também dentro do templo, né, que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Divino Espírito Santo e da Virgem Maria esteja hoje e sempre convosco. Então, dessa maneira, nós exaltamos as 4 pessoas, né? Às vezes não observadas. E a assinatura de Deus está em tudo. Com relação ao templo, né? Não vou falar nada que não possa ser falado, né? Dentro do templo, nós temos aqueles que já tiveram a oportunidade de observar, né? Nós temos o triângulo, o octógono, o retângulo, o círculo, né? O templo é formado de o octógono, além do octógono, ele parte de outras 4 colunas que simbolizam os pontos cardeais, de onde se divide o templo, é o centro, e os pontos cardeais, no caso, o centro é a casa de Deus, né? E os pontos cardeais, então, eles irradiam para todo o universo. Então, nós temos 8 colunas, com mais 4 são 12. Debaixo de cada coluna dessa tem um cristal, que o cristal é a luz materializada. E em cima de cada coluna também tem um cristal, que é a luz materializada. Então, são 12, com 12, 24. No centro do templo tem um cristal desse tamanho assim, e em cima do templo tem, no centro da cúpula
do teto do templo, do lado de fora tem um outro cristal, então nós vamos encontrar o 24 com 2, 26, que somado dá o 8, e nós voltamos no infinito, que é aquilo que não tem princípio nem fim, e que, de uma forma até indireta, simboliza Deus, né? Onde não tem princípio nem fim. Deus é a unidade suprema, né? É a força, é a matriz de toda a universo, de todas as vidas, né? Deus é o criador de tudo e de todos, fonte suprema de todas as vidas. Dele parte todas as vidas. E deixa, então, assim, a sua assinatura em tudo aquilo que ele faz, né? Inclusive em nós, seres humanos. Então, essa é a minha pequena análise dentro desse processo, mas agradecer a manifestação de cada um pela colocação e pela sabedoria. Hoje, depois de muitos anos, né? Hoje já caminhando aos 70 anos, né? O que eu vejo que quando a gente chega, eu acredito que o irmão Rui também deve ter essa sensação, nós partimos para uma outra colocação, para um outro saber, que é a preparação do retorno para casa. Então, o que é mais sublime é eu preparar o meu espírito para ele voltar, para que ele não tenha que fazer estágios em nenhuma parte. E para que ele não tenha que fazer estágio em nenhuma parte, necessário se faz que eu, a cada dia, vença as minhas imperfeições. É muito importante, e eu já li bastante, adquirir a sabedoria dos homens. Mas eu acredito que o mais importante é tentar entender e absorver a sabedoria sagrada, que é capaz de nos transformar, fazendo com que haja leveza no nosso espírito no momento da partida. Eu agradeço a cada um de vocês e pela oportunidade de estar aqui e de fazer essas colocações. Muito obrigado e parabéns para vocês. Marcos, quiser falar? Obrigado, Grão-Mestre. É sempre engrandecedor tê-lo nas reuniões. É muito bom, muito engrandecedor. Essa quietude que o senhor transmite através das palavras é muito bom para a gente ouvir. Dom Albino, agradecer as suas colocações. No início você falou ali sobre o nosso DNA, né? 4 letras, Yod, Het, Vav, Het, né? E eles encontraram um padrão numérico no DNA, que era o número 10, 5, 6 e 5. Aí esses números, o número 10 correspondia à letra Y, o 5 à letra H, o 6 ao V e o 5 ao H de novo. E aí, se você pegar esse padrão que está direto no nosso DNA, é o nome de Deus, né? Então está no nosso DNA as letras hebraicas que representam o nome de Deus, o nosso DNA. Você vê como é incrível os mistérios de Deus para com o ser humano. Agradecer a presença de todos. Essa reunião fica gravada, vai para o YouTube, canal do Cavaleiros Templários. Aí quem assistir, quiser entrar no nosso site grãopiratatemplariosdobrasil.com.br, entrar lá, tem informações sobre os Cavaleiros Templários no mundo e no Brasil. Obrigado a todos. Irmão Jorge, apenas aproveitando esse momento, lá está grãopiratatemplario.com.br, né? Isso, perfeito. Só que tem um traço lá, então, quando se toca ali, não se acessa a página. Ela cai numa página que ela está indisponível. Então, seria importante ver para que quando as pessoas tocarem ali, elas acessem essa página, que eu acho que é
é uma coisa, é uma informação, eles podem adquirir informações que são importantes. Então, eu vou fazer lembrar. assim, bem lembrado, grão-mestre, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou deixar o link aqui abaixo, depois lá no YouTube, vai ficar o link do site, né? A pessoa clica direto no link, vai direto para o site do Grão-Priorato Templário do Brasil. Ok? Sim, Muito mas obrigado. é que na própria página de vocês tem esse link. Então, eu acho que é importante, porque já que visita, até para se encaminhar para a página, né? Fazer essa referência também, né? E o importante não é descobrir aquilo, quem é Deus, de onde Deus veio, o que é Deus. Mas eu acho que o mais importante é nós abrirmos o nosso coração para que Deus possa penetrar nele e se manifestar através de nós, através daquilo que não existe conhecimento que pode nos levar até ele. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Tom. Comendador Jorge? Opa, é só para deixar um convite, para não esquecer, né? Deixar o convite a todos os ecos da ordem, das nossas reuniões das segundas-feiras.